Vai doer, mas vai curar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você já parou para pensar o porquê que Jesus Cristo disse aquilo para os seus discípulos? Quando Jesus ele diz isso para seus discípulos, é porque algo estava impedindo alguns de seus discípulos, por exemplo, Pedro, a negar-se a si mesmo e seguir ele, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O que impedia Pedro e alguns discípulos não era o pecado. O que impedia os discípulos não era os bens materiais. Não. O que impedia os discípulos de viver o propósito, de viver o chamado de Deus para suas vidas, de viver a promessa de Deus, era o próprio trabalho. Porque aqui na palavra, aonde está escrito Mateus 4, versículo 18 e versículo de número 19, o que impedia Pedro, André, de viver a promessa e o propósito de Deus era o seu trabalho. O que impedia Pedro e André e alguns discípulos não era o pecado, não eram os bens materiais, mas era o seu próprio trabalho, porque do seu próprio trabalho eles levavam o pão para sua casa, o sustento para sua família. Pedia a eles era o seu próprio trabalho. Por isso que Jesus chega lá em Mateus 16, 24 e diz: negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. O que significa isso? Renunciar à própria vontade, desejos e planos para seguir os ensinamentos de Jesus. Tomar a sua cruz é aceitar os sofrimentos, desafios, dificuldades por causa da fé, enquanto negar a si mesmo é a renúncia diária à própria vontade, priorizar a vontade de Deus para a sua vida. Negar-se a si mesmo é se submeter à vontade de Deus. É uma decisão consciente de colocar a vontade de Deus acima dos desejos pessoais, acima de tudo. Priorizar a obediência significa escolher obedecer a Deus, em vez de simplesmente satisfazer os próprios anseios, questionando o que queres que eu faça. Tomar a sua cruz é aceitar o sofrimento, simboliza a aceitação de dificuldades, sacrifícios que podem surgir por seguir Jesus Cristo. É isso aí, exatamente isso que você ouviu, que impedia Pedro de viver o propósito e as promessas de Deus era o seu próprio trabalho. Por quê? Porque Pedro queria pescar o dia inteiro e virar à noite pescar. Sabe por que não era o pecado e nem os bens materiais que impedia Pedro de viver o propósito e as promessas de Deus? Porque Pedro já havia confessado que ele era o verdadeiro Cristo vivo. Mas dá sim para aplicar sobre o pecado, bens materiais, sobre o trabalho. Por que o pecado? Porque o pecado te afasta de... Por que bens materiais? Porque você escolhe viver adquirindo bens materiais. Você trabalha, você luta pelos bens materiais. Você escolhe viver uma vida em busca de bens materiais e acaba esquecendo do propósito divino de Deus para a sua vida. É por isso que Jesus chega para os seus discípulos e diz: se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tomai a sua cruz e me siga. Existe pessoas que escolhem viver no pecado, existe pessoas que escolhem viver trabalhando, existe pessoas que escolhem adquirir mais bens materiais e se preocupam com isso do que se preocupar com o propósito de Deus, com as promessas de Deus. Existe. E aí, a minha pergunta que eu faço para você, depois que você ouviu essa palavra, você nega o pecado para seguir Jesus? Você nega o seu trabalho para seguir Jesus? Você nega os bens materiais que você escolhe para viver o propósito e os planos de Deus para a tua vida e as promessas que Ele tem para a sua vida? Por isso que há um tempo da preparação, do ensinamento e do processo, para depois a gente viver o propósito e as promessas de Deus para a nossa vida. Foi isso que Jesus fez com Pedro, quando chamou, e depois dele ser preparado, Jesus vai dizer bem assim. Por isso que Jesus chega e pergunta para Pedro 3 vezes. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava para que ele pudesse apacentar as ovelhas
E é exatamente por isso que Pedro responde a Jesus que sim. E Pedro foi encarregado de cuidar e pastorear as ovelhas de Jesus Cristo aqui na terra, porque ele passou pelo processo, né, de negar-se a si mesmo, entendeu o propósito para viver a promessa, passou pelo processo, passou pelo tempo de ensinamento para viver o tempo da promessa. E você está disposto de viver o tempo da promessa? E você está disposto de passar por esse processo? E você está disposto a negar-se a si mesmo para viver o propósito lindo e maravilhoso que Jesus Cristo tem para a sua vida? Que é isso, irmão Emerson? Quer dizer que eu vou ter que parar de trabalhar agora? Não, quer dizer que você vai ter que priorizar o plano e as promessas e o propósito de Deus para a tua vida. Amém?